Pets Nation, Nação Patriots Brasil, chegamos depois daquele grande V de vitória, ou grande W, como eles falam por aqui, chegando com essa edição do Semana Patriots, número 56, o seu podcast exclusivo para você que é um filho da dinastia, o único podcast que é oficial de uma franquia da NFL e que, como diz o nome, semana a semana traz as notícias aqui direto de Massachusetts. Estamos sempre no Gillette Stadium, hoje estamos numa gravação remota, mas por um motivo especial. A gente quer te entregar logo esse conteúdo, porque queremos aproveitar muito do que aconteceu no último domingo, na vitória da semana 4 sobre o Carolina Panthers, mas também trazer um guia legal para um prime time. Vem aí Sunday Night Football contra o Buffalo Bills. Muita gente vai estar de olho nesse jogo. E é claro que a gente vai falar disso a partir de agora. Eu sou Conrado Giletti, tenho aqui ao meu lado nesta sala meus companheiros de toda a edição do Semana Patriots, Kawhi Marim, Caio Morari. Eles não leram o e-mail de novo sobre o que era para usar. Só eu tô com a camisa do Patriots. Tudo bem, né, Kawhi? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Conca? Tudo bem, Caio? Pets Nation, salve. Cara, acho que o e-mail dessa vez eu que o Caio fizemos, né? Um traje meio casual. Aí você foi no uniforme. Mas, cara, mais uma semana, que baita semana, hein? Todo mundo jantou, todos os receivers, teve touchdown do May também, então empolgado para esse episódio, né? Pô, todo mundo jantou, adorei isso. Porque isso conecta até um pouco com o Buffalo Bills, daqui a pouco a gente fala disso. Eu tô brincando sobre o dress code, tá? Não Porque fala de janta perto do Conca, não, que ele é, já tá com fome, eu tenho senão a gente certeza. vai falar de comida já, com certeza, com certeza. Caio Morari, tudo bem com o senhor? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo ótimo, Conca, salve aí a Pats Nation, Kawhi, 42 pontos, né? 42 pontos, algo que a gente não esperava. Acho que esse time tá muito à frente, né, das expectativas. A última vez que o time pontuou acima de 40 pontos foi em 2021. Então, é uma equipe que toda semana a gente vai falando acima de 30, acima de 40. Tem algumas estatísticas aí de comparações a outros QBs também que a gente vai falar um pouquinho. Então, de pouquinho em pouquinho, parece que o Patriots vai saindo desse patamar aí de times ruins e indo um time competitivo, virando um time competitivo. E agora tem um grande teste, né? O Sunday Night nessa próxima semana. Então, é empolgado para ver, né, como é que o time vai reagir. Lembrando, ganha de um Carolina Panthers que veio de um 30-0 contra o Atlanta Falcons, um rival de divisão, o Atlanta que se recuperou nesse final de Uhum. semana. Então, assim, a gente vai colocar o peso correto dessa vitória e o que vai significar esse jogo contra o Buffalo, mas o título, a palavra é consistência. Essa é a tentativa, esse é o objetivo, acho que para toda a temporada e vale, por exemplo, para Drake May. Ótimos números. Falaremos disso a partir de agora. Antes, eu peço sempre, reforço o convite, deixa um like, deixa comentários. Semana passada rolou, viu? Viralizou o momento TechPix, o momento Top Term. Daqui a pouco eu vou ler todo mundo e eu fiquei muito feliz. A gente tem cortes demográficos de quem vê, quem ouve o podcast, mas ficou bem claro qual é a geração que mais está consumindo a Semana Patriots, porque muitos, diferentemente desses dois aqui, muitos entenderam do que se tratava a minha brincadeira. Gostei disso. Gostei da tua provocação, Kawhi, de falar, ó, se você entendeu, comenta. A galera comentou, depois a gente subiu o corte. Também estou recebendo até agora comentários de gente falando, ô, Conca, eu sempre falo isso, tá? Não sei. Vocês dois foram pesquisar o que era vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix? A gente, Ah, eu vi pelo menos do corte, mas eu vou te falar, eu acho que talvez não seja nem a idade, seja o fato que talvez eu e o Kawhi, né, passamos moramos muito aqui, né? É moramos isso, aqui há muito É. tempo. Eu é tô 20 isso. anos aqui, eu não sei nada de De TechPix. comercial, É. TechPix ou TV brasileira. Então vou lançar uma outra, já, logo de cara. Até o final do programa nós vamos mostrar o que tem dentro desta caixa aqui, ó, desse copo. Nossa, que Tem, será, hein? tem um presente especial para você da Pets Nation que tá aqui, ó, dentro deste copinho. Para quem tá só ouvindo, eu tô mostrando um copo do Patriots Brasil.
e eu vou segurar a audiência. Bobagem, né? Porque é só o cara correr para quem tá no YouTube. Eu tô brincando, porque isso era uma coisa que acontecia muito no programa do João Kleber. O que tem dentro da caixa? E ele segurava a audiência do programa em TV aberta até o final para ver o que tinha dentro da caixa. Até o final eu mostro o que tem. Vamos voltar para a NFL? Vamos voltar para o jogo? Vamos começar então o Semana Patriots. Deixa o like, deixa o comentário, manda para quem precisa conhecer este material que a gente faz todas as semanas aqui direto dos Estados Unidos. Semana de vitória, 42-13 contra o Carolina Panthers. Esse programa vai te entregar um recap da semana 4, fazer aquele quadro de Stock Up, Stock Down e vamos fazer um preview do jogo da semana 5, que é em horário nobre, domingo à noite, Sunday Night, com transmissão do Sport TV, o jogo contra o Buffalo Bills lá em Buffalo. Resuminho rápido para a gente entrar no jogo de destaques. 87 jardas de um retorno de punch para Marcus Jones. Que jogo do Marcus Jones nesse domingo. O jogo foi lá no Gillette Stadium. Drake May com 2 passes para touchdown e correndo para mais um, estabelecendo recordes e o colocando em patamares perigosos de comparação, como o próprio, inclusive, falou disso hoje, no dia que nós estamos gravando. 42-13, essa vitória que ainda teve touchdowns, tô maluco, de Trevion Henderson e Antônio Gibson. Além de outro retorno do Jones de 61 jardas de punch. Ele foi o grande nome, o Special Teams hoje, ou melhor, nesse domingo atuou muito bem. Os Patriots com isso evitam ter um começo 1-3, estão 2-2 nesse momento. Outro detalhe, tô falando muito, já vou jogar para vocês. Jogo sem turnover, jogo limpo, depois daquele jogo complicado contra o Pittsburgh Steelers. Todas as idas para a Red Zone, 100% de aproveitamento. 4 viagens nas últimas 20 jardas do campo, 4 pontuações. Vou começar com você, Caio. Assistiu o jogo, que mais te chamou a atenção desse grande resultado? Como você falou, o nome do jogo, Marcus Jones. E o Patriots até aqui tá demorando muito para engrenar, para entrar no jogo. Você vê aquele primeiro drive do Panthers com facilidade, consegue um TD, e aí na próxima campanha, o Drake May quase lança uma interceptação, né? E aí a defesa consegue parar o Panthers e aí o Marcus Jones faz esse retorno lindo. Aquele comecinho do jogo, eu acho que pelo menos eu fiquei assim, poxa, Drake May não pode errar assim do jeito que tá errando. E aí o Marcus Jones cria esse spark. No jogo contra os Steelers, a primeira campanha começou com fumble. Dessa vez, o Marcus Jones ali já no começo faz esse spark. Parece que o time reage, né? Ganha essa confiança e dali foram 42 pontos sem a defesa sem o ataque do Panthers marcar, né? Então acho que foi muito simbólico e daí em diante o time foi praticamente perfeito, a defesa foi perfeita, né? O Christian Barmore e o Milton Williams criando havoc, né? Muita pressão, o Bryce Young não conseguiu entrar no jogo. Drake May foi espetacular, preciso nos passes. E eu tô curioso para saber se você já tem algum stock down, Conca, porque na Tem, realidade eu acho que não tem, tenho nenhum. tem sim, que a gente mantém aquela postura muito calma. Não achar que na derrota tá tudo perdido e não achar que na vitória também tudo tá. Eu acho assim, e eu também não quero ser o chato da história. Os traços positivos são muitos, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento do Drake May. Mas eu vou falar do Drake May num capítulo à parte. Mas tem um pontinho, sim, tem um pontinho de atenção que eu anotei aqui no nosso roteiro. E você, Kawhi, como é que você sentiu? E eu sempre te pergunto isso porque eu uso o Kawhi mesmo como o nosso termômetro do dia a dia dentro do Gillette Stadium. O jogo no domingo, o ambiente dentro do estádio, mas principalmente dentro da organização esses dias seguintes à boa vitória do domingo. Cara, pra mim foi energético, foi elétrico a palavra, né? Eu acho que exaltar um pouco do que o Caio falou também, a questão de, tipo, aquele começo lento do jogo, a gente vem vendo em jogos prévios também, né? Mas eu não me lembro qual jogo que foi que o Jalen Hawkins teve aquela interceptação que, tipo, mudou o momento do jogo, né? Acho que o começo com o touchdown do Jones foi isso também.
Mas eu acho que, cara, é construção. O time tá se achando ali no momento, né? Acho que a gente agora tá vendo muito mais do que alguns flashes, então as coisas estão funcionando. Mas o que eu tô curioso pra saber mesmo, que eu fiquei pensando, e também, se você tiver algum comentário em relação a isso, eu queria saber o que o Mike Vrabel falou pro time no locker room a semana passada depois do jogo. Porque, e não colocando palavras na boca dele nem de ninguém também, mas eu lembro que em um momento na temporada passada, o Jerod Mayo soltou aquela fala, só que ele fez em público, tipo, o time tá soft. Da impressão que eu tive que, tipo, o time jogou tão bem, deve ter rolado algum papo ali e também suposição total. Sim, No sim. locker room, a semana passada, eu queria saber qual foi a conversa que eles tiveram pra, tipo, ter essa virada de engrenagem, sabe? Porque o time, pra mim, pareceu vir mais físico, mais agressivo, E ligado, né? mais ligado, como que fala, um unit, né? Então, mais um ponto também antes de jogar pra vocês, eu sei que o jogo foi bom porque teve vários highlights. Tipo, quando eu tô lá postando as coisas durante o jogo e é um jogo devagar, tenho tempo pra sentar e assistir. Esse jogo eu não consegui nem assistir direito, tanto que eu tive que reassistir depois da partida pra realmente ver o jogo, sabe? De tanta Aham. coisa. Tipo, era um touchdown aqui, outro highlight ali. Enfim, Mas tô eu feliz com o gostei resultado. muito. Eu gostei muito da tua lembrança de uma frase mal colocada do Jerome Mayo no ano passado. Sim, sim. E assim, eu vou palpitar, Caio, você também aí na pergunta que o Kawhi fez. Eu acho que é muito na linha, o discurso para fora foi o mesmo para dentro. E às vezes isso não necessariamente é uma regra e sem surpresa nenhuma, tá? Eu acho que falar com a mídia exige uma preparação e você vai dizer aquilo que você quer passar para a mídia, tá? E olha que eu faço parte desse lado aqui, né? Eu tô nesse lado também, de buscar informação, de você estar num jogo, de você fazer as perguntas que às vezes incomodam, não incomoda, mas me parece nesse caso, não tinha parado para pensar nisso não, mas estou aqui refletindo sobre o que você perguntou, Kawhi, que aquilo que ele falou para fora, quando ele diz Ramondre Stevenson, a gente precisa dele. A gente precisa dele. E precisou. Daqui a pouco eu vou trazer estatísticas. Como o Ramondre Stevenson foi usado? Qual foi o impacto daqueles fumbles na outra semana? Mas acho que para dentro foi a mesma coisa. E aí os caras compram. Porque também tem o técnico, isso em vários esportes, que o cara fala uma coisa para dentro, para fora fala outra, mas às vezes cai mal, pô, esse cara tá me jogando contra todo mundo, como é que se fala aqui nos Estados Unidos? Me jogando debaixo do ônibus, né? Tá me Aham. expondo e tal. Então a minha impressão é de que cada vez mais os caras compraram aquilo que o Vrabel tá querendo de uma colocação de uma nova cultura. E você, Caio? Eu acho que eles perceberam que, por exemplo, era um jogo ganhável contra os Steelers. A gente perdeu esse jogo. E o Vrabel vem falando disso, né? Como você sempre cita, Kawhi, é o fato, né? Ganhar de times ruins. E é isso, tighten up o que você precisa, né? Ajustar o que precisa ser ajustado. Eu acho que o Patriots reagiu muito bem, muito melhor do que eu esperava, muito, muito mesmo. E é o primeiro jogo em muito tempo que não tem fumbles, né? É, E isso é uma coisa É, muito, muito importante, porque não existe nenhum time da liga com vários turnovers que vai conseguir ter jogos, né? Então é proteger a bola. O Stevenson acabou meio que sendo punido, entre aspas, no goal line, mas no geral, é. né, ele teve os seus carries e ele protegeu a bola. O Drake May também. Então acho que é o time, no geral, comprando a ideia do Vrabel. Todo mundo gosta muito dele no vestiário por ser um players coach, né? Ele já esteve ali, ele sabe o que ele tá falando e os jogadores escutam. Já entrou até em treta, um, né? Como a gente viu esse ano. no training camp, né? Um outro ponto também, antes de pular nas estatísticas, que eu acho que vale, isso fala do Vrabel como treinador. Não sei se vocês chegaram a ver alguns dos conteúdos que saíram na página principal, mas depois de toda a partida, ele começou a fazer isso no primeiro jogo da temporada, seja derrota ou seja vitória. O Vrabel fica ali esperando Eu na vi. frente do locker room e ele faz questão de dar Cara, isso é um high muito five. legal. E, cara, é o que você falou, questão do players coach, sabe? Acho que isso também faz uma diferença e que nem você falou com que eles estão comprando essa ideia e tem muito time melhor do que o Panthers aí pela frente. Então quero ver o que vai acontecer, né? Eu Mas acho que domingo é uma boa medida. Eu acho que a gente tem que tomar
entender o contexto e tomar cuidado com algumas coisas. Mas vamos falar de Drake May, então. 14 de 17 passes, 203 jardas, 3 touchdowns, né? 2 passando e um correndo com a bola. Outro destaque também, e daqui a pouco eu falo só dele, porque eu sei que o Caio quer destacá-lo, o Stephon Diggs. 101 jardas, 6 recepções, um jogo que parece ser o jogo de opa, tá aqui o Stephon Diggs, por que que o Patriots investiu? Eram 22 jogos de seca sem ter 100 jardas, algo que no auge do Stephon Diggs saía no cafezinho, né? Tinha direto. Mas deixa eu falar sobre Drake May. Primeiro, lance que viralizou, e aqui, se você por acaso que está nos vendo ou ouvindo não sabe, não tem surpresa nenhuma. Ele era torcedor do Panthers. Ele cresceu na região, tem foto dele com a camisa do Panthers, ele faz uma das celebrações. Isso não tem nada a ver, porque o cara é profissional, mas ele homenageia o Ken Newton, que jogou no Patriots. Mas aquela celebração, ela é muito mais. O Ken Newton é o primeiro quarterback pós-Tom Brady, né? Então ele teve um começo até interessante, mas já estava num outro momento da carreira. Eu vi Ken Newton jogar, vi Ken Newton no auge, chegando no Super Bowl, achava um baita de um jogador, porque tinha muito trabalho de pernas, tinha um braço longo, mas enfim, a comemoração do Superman, né, quando ele rasga a camisa, o Clark Kent se transforma no Superman, isso acabou viralizando. É, São jogos consecutivos que o May completa pelo menos 75% dos passes e dá passes para 2 ou mais touchdowns. Aí é que eu falo do perigo da comparação, são estatísticas. Apenas Tom Brady, nas primeiras 4 semanas de 2007, ano que ele foi MVP, tem uma sequência maior do que a do Drake May na história da NFL. Outro ponto também, trazido inclusive pelo perfil de comunicação do Patriots, muito legal lá no X, lá no Twitter, que diz o seguinte, que o May agora se junta a Lamar Jackson e Josh Allen. Lamar em 2023 e 2024, Josh Allen em 2024, como os únicos jogadores na história da NFL a ter um rating de mais de 135, um rating de passe, ter um touchdown pelo menos correndo, um touchdown pelo menos passando, no mínimo de 10 tentativas em jogos múltiplos. Lembrando que ele teve esses números também contra Miami, né, na segunda semana dessa temporada. Só que o próprio Drake May hoje meio que acho que fez um papel importante, né, Caio? De calma, Sim. calma, gente, eu tô só no meu segundo ano. Eu gostei muito quando eu escutei ele falando isso, né? Porque mostra aí a maturidade dele, né? Poxa, essas estatísticas são muito legais. É legal pra gente, torcedor, pra gente, jornalista. E eu acho que mostra também o talento dele num time que não tem as peças necessárias. A gente vem falando nisso. Mas é um jogador que tá conseguindo extrair e jogar um ótimo futebol com estatísticas aí impressionantes. Mas ele quer vencer, né, Conca? Ele falou assim: essas estatísticas meio que não tem importância se eu não estiver ganhando jogos, porque esses QBs são lembrados pelas suas vitórias. E eu acho isso é muito importante, o cara pés no chão, né? E pro Patriots, vitórias é o que importa no momento, e não estatísticas individuais, mas eu acho isso muito legal, que ele tá conseguindo chegar a essas marcas, mostrando que ele talvez é o maior jovem promissor da liga como QB. É. Da classe dele, eu diria que sim. Então vamos ver. Eu até li hoje uma análise, Kawhi, que falava que entre os objetivos da temporada para o Josh McDaniels e para o Vrabel é transformar o Drake May nesse ano em um quarterback top 10, entre os 10 melhores. Esse eu acho um Em objetivo. termos de números, até agora ele Já tá Ele é. está saindo. entre os Então, top era isso que eu ia 10. falar. Eu gosto desse objetivo. Eu acho que foi nosso companheiro de Unfiltered, Lazar, talvez? O Lazar. Evan, aham. Evan Lazar, que falou isso, que escreveu isso. Eu adoro, ele faz aliás, torcedor do Patriots, caso você não conheça, ele nas terças ele solta um After Review, acho que é o nome do quadro, um texto em que ele assiste o filme e traz vários tópicos. E ele fala a frase: eu acho esse objetivo muito crível, muito alcançável. Transformar o Drake May num top 10. Deixando bem claro: esse time vai brigar por título esse ano? Não.
Mas ter o Drake May consistente, por isso que eu tô insistindo muito na palavra consistente, acho uma coisa legal. E de novo, Kawhi, ele mostra que ele tem os pés no chão. Com certeza. E acho que aquela coisa promissora também, né? Tipo, você vê o talento dele. O ano passado a gente viu esses flashes de, como que fala? Excelência no Drake May, mas ele não tinha as peças. E não só não tinha as peças, como não tinha nenhuma peça, né? Era perda total em quase todos os jogos. Então, eu acho que esse ano as peças do time também não são perfeitas, mas já estão elaboradas a um ponto que esses flashes dele estão sendo mais constante. E daqui pra frente é só construção. Acho uma coisa engraçada, tipo, vocês falaram que o Drake May falou sobre vitória que importa, né? O Jalen Hurts. E também não é fazendo outra comparação com outro QB dos grandes. Mas o Jalen Hurts, o ano passado, antes do Super Bowl, ele teve numa reunião com o time dele e ele falou: Don't nothing matter but win, or but victory. Tipo, nada Aham. importa no final do dia, a É. não ser a vitória, né? E eu acho que, independente dos stats, a gente pode sentar aqui e comparar e é legal e tudo. Tipo, afinal das contas, o que importa, o único stat que importa, pra mim, pelo menos que eu vejo, é o Super Bowl É. ring, entendeu? É. Então, na carreira dele, eu vejo que ele tem o potencial de conquistar isso. Talvez não esse ano, nem o ano que vem, mas Olha, no futuro, né? olha que gancho legal que você me dá. Também tô fugindo do roteiro, gente, mas é que tá bom o papo aqui. O Jalen Hurts é campeão do Super Bowl. O Jalen Hurts foi para Super Bowl duas vezes e tem um título. O Josh Allen foi MVP da liga e não tem título. Se você me pergunta qual é o melhor quarterback, eu diria que o Josh Allen é melhor quarterback que o Jalen Hurts. Mas o Jalen Hurts tem um anel de campeão. A gente quer o Mas o Drake Jalen May. Hurts tem um time melhor em volta dele. Não, perfeito. Claro, Ah lá, não é justo. simplista a discussão. Justo. E o Jalen Hurts é bom. Porque toda vez que a gente compara dois jogadores, quando a gente escolhe um em detrimento ao outro, esse outro parece que a gente tá desmerecendo. E não, eu acho o Jalen Hurts bom. Bom. Bom quarterback. Com as pernas, com os braços e principalmente na frieza em momentos decisivos. Eu gosto. Acho que às vezes ele exagera um pouco na tinta, porque também começou essa temporada ele falando que já não vale nada o que ele ganhou no ano passado, porque se não ganhasse, enfim, eu acho ele um pouco chato, assim, sabe? Meio pesado e tal. Não, não gostaria que o Drake May fosse assim, mas eu vou voltar a pergunta para vocês. Vocês querem o Drake May se tornando um Josh Allen? Ainda que eu acho que o Josh Allen tem chances, inclusive nesse ano, de ser campeão do Super Bowl. Ou um Jalen Hurts? Entendeu a Eu provocação? acho que eu gostaria que ele se tornasse um Mahomes. Tá bom, tá bom. Não, mas eu acho que um Josh Allen. Eu acho que um Josh Allen, porque se você tem ali uma peça como o Josh Allen, não ganhou até agora, mas ele também tem poucas peças em volta dele, se você for ver, e ele consegue levar seu time em, né, ele consegue sempre competir. Esse ano o MVP de novo, não tem grandes peças em volta dele. Khalil Shakir, já falo daqui a pouco. Talvez a melhor peça é o James Cook, que é o running back. Fica mais fácil, né, de montar algo em volta e ser competitivo. O Jalen Hurts, eu sei que a gente, né, tá falando agora do Eagles, mas eu acho que ele tem muitos problemas ainda, como, sabe, um QB individual, e talvez se você tire ele desse sistema, não sei se ele vai ser bem sucedido. É que essa vitória de domingo contra a Tampa, que é um bom time, estamos abrindo, saindo do Semana Patriots, indo pro Semana NFL, que aliás é podcast lá da ESPN, mas é que eu achei assim, tipo de vitória que, cara, isso aí não, Mas eu vocês não acho que é vão mais o bater de novo. time. É É, mais não, o não, time. sim, 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 Com Não. lógico. certeza. Bater lá de novo. Mas por que que eu tava falando de Jalen Hurts? Ah, sobre Josh Allen e Drake May, daqui a pouco a gente vai falar do jogo especificamente e tem muita coisa assim. Já falei aqui em outras oportunidades, tem várias pessoas veem similaridades entre eles. A gente vai falar um pouco de uma relação que começou na última off-season. Eles começaram a criar, estabelecer uma reação. Isso desde o ano passado também, né, Conca? Sim, Essa comparação entre o Drake May e o Josh sim. Allen. Sim, A e gente vem vendo. também foi um cara que teve dificuldade no começo. O Josh Allen não chegou Ah, no ponto que ele está hoje.
O cara que hoje é head coach do Giants e que começou com o Jackson Dart no último fim de semana e foi bem, o Brian Daboll foi um guru também para ele. Era coordenador ofensivo. O que pode estar sendo agora o Josh McDaniels, né? Acho que fica claro Ah, que ele depois de um pouco de dificuldade no primeiro jogo, ele já entendeu o sistema, me parece, né? já entendeu o sistema. E olha, o que mudou bastante, né? A gente falou um pouquinho do ano passado para esse ano, as peças são praticamente as mesmas, né? Mas a chegada do Josh McDaniel mostra um esquema completamente diferente. Também não dá para comparar Josh McDaniel e Alex Van Pelt. Josh McDaniel é muito melhor. Ele vai se encontrando. E a outra coisa também que tá muito melhor, uma das melhores, eu não esperava. Eu acho que é o ponto que mais melhorou do ano passado é a linha ofensiva. Né? A linha ofensiva, um time que investiu na linha ofensiva com o draft pick, trouxe algumas peças e tá muito melhor. O Drake May não tem tanta pressão, então ele tá se encontrando nesse esquema e tá tendo tempo de pensar, de fazer suas leituras, né? E executando em um nível muito alto. É. Tem um destaque para o Will Campbell, falando em linha ofensiva, Uhum. que tá lá no nosso Instagram, que é um momento que ele faz que ele vence um duelo ali para abrir espaço para corrida. Convido, caso você que esteja ouvindo ou vendo não tenha visto, tá lá no nosso Instagram, assim como uma bem engraçadinha que eu que sou velho, comparado a vocês, eu não sou velho, mas perto de vocês, eu adorei aquele negócio do segura o pontinho para ver a Ah, sequência de fotos. Pô, legal isso aí. Você tá muito out of the box, você, hein, isso daí Kawhi? foi criatividade, velho. É legal ouvir. Não, ficou muito bom. Vocês viram? Você viu isso aí, Caio? Eu não vi esse aí, não. Não, vai lá, cara. Tem uma sequência de fotos. Mas aí que tá. Quando eu vi, eu falei, cara, eu vou passar uma foto por foto, chato, porque é frame, né? É frame por É, frame. você Aí tem eu que entendi. segurar. Leia a legenda, segura o pontinho. Aí fica animado. Você vê a foto Pô, muito bom, cara. Parabéns, Kawhi. Curti, É curti. nóis. Pets Faça Nation. mais. Faça mais, faça mais. Outro grande nome, eu já tô obviamente aqui no Stock Up, a gente começou com o Drake May, Marcus Jones, 167 jardas em três retornos de punch em um jogo. Isso é um recorde na franquia. Ele passa, portanto, 156 jardas de retorno de punch de Mike Haynes contra Buffalo em 1976. Isso olhando para a história do New England Patriots. É, Na carreira, o Jones tem dois touchdowns de retorno de punch, um touchdown recebendo. Lembra que no ano passado ele jogava às vezes no ataque, né? Ele tem um touchdown recebendo, tem também uma pick six. O retorno seguinte, que eu achei até mais. É claro que o retorno que termina para touchdown ele é mais importante, mas achei aquele de 61 jardas ou 67 jardas foi muito legal porque os bloqueios funcionaram muito bem. Então eu queria trazer aqui o trabalho que o Darius Harris fez, o Marty Mapo e o Jack Gibbons fizeram para permitir esse retorno. Time de especialistas, de novo, setinha para cima. Sim. Uma pergunta que eu ia fazer para vocês é: mudou algum técnico do time do Special Teams esse ano do Não ano foi o passado? É o único que mesmo? ficou. É Jeremy Ah, Jeremy tá. Springer. Springer. É Jeremy o único, Springer, foi o tá. único que ficou, basicamente. Porque era a única coisa que, entre aspas, funcionava no ano passado, né? Aham. Ah. Aliás, estava em E, e, Miami. e, e numa liga agora, que tem mais retornos, no kickoff, né, punts sempre são retornados. Você tem um cara como o Jeremy Springer que faz as coisas funcionarem, é uma arma, é uma peça, e o É, Patriots usa isso muito bem, né? Aquele jogo também contra o Miami Dolphins, respondeu com Antonio Gibson. Então, assim, o Patriots tem uma arma muito forte, que é o seu return team, tem ótimos corredores que fazem isso muito bem e o Marcus Jones, esse jogo foi excepcional. Foi o nome do jogo. No momento que precisava ali de uma resposta, ele respondeu. Então, cara, o Special Team foi especial de ver, né? O que o Marcus é. Jones fez. Escuta aqui, eu estava dizendo só, nós estamos gravando isso na terça-feira. Eu estava ontem em Miami no Monday Night Football e vi Joe Cardona e Jack Bailey, porque eu fico ali na sideline bem próximo dos caras treinando ali, né, os movimentos. E é estranho ver o Joe Cardona com o uniforme do Dolphins.
É estranho, cara. É Tanto tempo diferente. aqui, né? É, né? Exato, exato. Saíram, estão lá. Assim como o Matthew Judon. Tá bem discreto, mas tá lá também no Miami Dolphins. Não tem Agora, mais as mangas vermelhas, né? Agora são Laranja. laranja, mas ontem ele usou laranja. preto porque o Dolphins jogou com o uniforme Rivalry. Bem legal, inclusive. É o Assim como o o único elogio Patriots. que eu vou dar ao Dolphins. É. É, esse O uniforme ficou legal. uniforme. E a lesão do Ou, Tyreek Hill, cara. Ah, Mano, cara, é difícil até de mano, ver, né? Você tava cara. ali perto, você viu de. Eu tava atravessando o campo. Eu vi a hora que aconteceu a Nossa, lesão, mas eu não vi, a não ser na imagem, na televisão, a eu acho que lesão. acabou a carreira dele, né? Na idade que ele tá ali, eu acho que. Cara, o corpo tá para um lado, o joelho tá pro outro. Pra quem É, não viu, eu não é, recomendo. Eu não recomendo. nossa. Aliás, legal da transmissão da ESPN é que não ficou repetindo, né? Tem um cuidado assim para não, porque ela é assustadora e pode ser forte para quem é mais sensível. Eu só ia dizer o seguinte: o New York Jets, meus amigos, é. cara, A gente tá pensa falando num. que às vezes o Patriots pode ser um time que falta disciplina daquele Cara, lado. o São time tá muitas faltas. muito ruim. O É, time tá muito ruim, muito ruim. E não é um ruim que não, mas daqui a pouco vai melhorar, não. Tá tipo ou pior do preocupante, que né? foi o Patriots no ano passado. Eu tô falando porque é um rival de divisão. E é muito Sim. bom que o Patriots se enfrenta duas vezes, né? Então, Então, e é o tipo de jogo que quando a gente chega lá, fala, cara, é obrigação de ganhar. é É obrigação. obrigação, é obrigação de ganhar. Não é que o Miami fez um grande jogo para ganhar, não. Mas é obrigação de ganhar. Ainda sobre destaques positivos, falar um pouquinho mais do ataque, que teve média de 6,4 jardas por jogada. 42 pontos, é o maior número de pontos desde o fim da era Bill Belichick. O ataque agora já é o 10º melhor em média de pontos. Em 4 semanas, 25,5. Outro destaque, esse mais discreto. Esse eu acho que eu fui mais criativo aqui que vocês. Austin Hooper. Gostei do jogo do Austin Hooper, hein? Hum. Gostei do jogo como bloqueador, como recebedor. Ele até cometeu uma falta que não foi muito legal, um face mask. Mas que bom jogo do Austin Hooper nesse domingo, hein? Esse vocês É, não esperavam. quando o Patriots joga em two tight end sets, é muito importante no bloqueio. Ele acaba, não, ele acaba sendo mais discreto, é só para conhecedor assim, igual o Conca, né, que tem esse olho para enxergar. É, porque quem é o grande destaque nos tight ends é sempre o Hunter Henry, né? Quase, ele teve um lindo Mais um TD, TD. bootleg para esquerda. Cara, que jogada linda! Quando você faz o bootleg para esquerda, um QB destro como é o Drake May, esse passe que ele faz pro Henry é impressionante, né? Mas o Hooper também sendo usado bastante, principalmente no bloqueio. Eu gosto muito desses dois tight ends experientes. Eles sempre meio que abrem espaço, né, para o Drake May ter confiança em poder fazer os lançamentos. Cara, Último. Fala, Kawhi, perdão. trazer mais um stock up aqui, tipo, discreto também, e na verdade nada mais do que obrigação, mas o nosso Borregales, cara, não errou nenhum esse jogo. Mas foi só extra point, né? Não teve É, field goal. Só extra point. Eu, sinceramente não. Não, mas acho que também passou, né? Passou. passou, passou. Tem vários kickers tendo problemas e tem vários kickers também. Cara, é assim. O Caio falou da importância do special teams, né? Na regra nova do kickoff, me parece que o negócio pegou. Tem kicker agora É. trabalhando melhor esse chute para ter dificuldade. É muito importante, cara. Eu vou repetir a frase que Bill Belichick adorava: Special teamers ganham jogo para você. E aqui, mas desde aquele jogo que ele erra, né, aquele field goal, acho que o Patriots não chutou nenhum field goal até aqui, né? O Vrabel tá sendo muito agressivo em quarta descida. É, é. Teve uma Uhum. tentativa também. Eu não sei, né? Porque o Patriots, quando chegou Não, mas no Red Zone, converteu, né? no jogo que No ele jogo, erra há 2 semanas, ele depois chuta um e faz no mesmo jogo. de Mas 52, eu exato. não tô lembrando se contra os Steelers teve um field goal. Não, eu acho que Esse não. jogo eu tenho certeza que não teve. Foi É. só Eu, extra eu, points. eu acho que Mas o não. Panthers chegou a errar o special Sim, points dele também, então acho que o Panthers teve problema. O Panthers teve problema. O Panthers que mandou embora o Ed Pinheiro, que agora tá lá no 49ers, e o Cairo Santos, que eu sempre cito aqui, vitória do Chicago Bears contra os Raiders, fez 4, que foram fundamentais, ganhou até a bola do jogo também. É isso, cara. Você precisa ter um É. kicker reliable,
É fundamental, é fundamental. É o tipo de Sim. coisa que você não precisa ter dor de cabeça. Você tem que ter um cara que a hora que você precisar, você vai fazer. Mas eu também acho que ele vai chutar pouco pelo que eu É, falei, né? mas não é só a Sim. precisão no chute. Óbvio que isso é o primeiro ponto, mas o que tá tendo de chute bloqueado também esse ano, vocês repararam? Como os caras estão Sim. bloqueando o chute, então é bom. E também teve o recorde, né? Que foi quebrado. Só não Não, tô lembrando. do Preseason Tucker, esse de 70 jardas, né? Não, do não teve Justin um de Tucker, não. 68 agora? Não, 65. Não bateu de 66 do Ah, não Justin bateu, Tucker ainda não. não. Não, ainda não. Em Tampa teve, que eu acho inclusive que é uma dificuldade maior, porque estádio aberto, e o cara até mudou o momentum do jogo. Agora me fugiu o nome do kicker do Buccaneers, foi no final do primeiro tempo, no jogo contra o Philadelphia Eagles. Eu fiz o NFL Red Zone nesse fim de semana, então eu me lembro muito bem do chute, mas não, Chase McLaughlin. McLaughlin, mas não bateu ainda o Justin Tucker, não, que bateu o recorde em Detroit, no estádio fechado. Então, acho que tem Uhum. esses pontos a serem considerados. Gente, a gente vai passar para o próximo bloco, que aí é Buffalo Bills. Mas eu só queria terminar mesmo essa parte com o Ramondre Stevenson, que a gente citou agora há pouco. Porque existia dúvida, vai para o banco, não vai? E o Vrabel, publicamente, eu preciso dele, confio nele. O Drake May, a gente precisa dele. Então, os números dele. Participou de 28 snaps, 10 toques na bola. é, Liderou o Patriots nas duas categorias, né? Snaps e toques na bola. Mas em jogadas de linha do gol, o Caio falou disso mais cedo, ele perdeu um pouco de espaço para Gibson e Henderson. Né? Então, o que eu acho aqui? Que foi a melhor medida. Você não queima o cara completamente, mas você também, na hora que você não pode correr risco, preserva ele. Eu achei que foi perfeito. E o Patriots tem um dos piores jogos corridos da liga, estatisticamente. E o Henderson teve mais oportunidades, eu acho que ele vai continuar tendo mais oportunidades, mas o que não ajuda é que quando ele está em situação de bloqueio, ele cometeu mais uma falta essa semana, ele erra bastante. E o Stevenson é muito melhor, um cara veterano, nesse quesito. Então. Não ajuda o Henderson, dá mais toques para o Stevenson vai acabar tendo mais snaps, mas assim, ele é mão de alface, isso é de fato. É capaz de ele ter mais um fumble em algum momento, mas taticamente, né, aquele jogador que cumpre a função, ele acaba sendo esse cara, né? Ele é bom corredor, ele é jogador experiente, mas infelizmente eu acho que essa do Stevenson, desculpa, do Henderson e do Gibson, que são muitos sons, né, nesse backfield, do Henderson e o Gibson, eles vão ser usados agora no goal line. Na minha opinião, acho que o Stevenson perdeu isso. Boa. Vamos falar então agora de semana 4. Vamos falar de Sunday Night Football contra o Buffalo Bills. Isso porque a gente nem falou no bloco anterior sobre a volta do Christian Gonzalez, né? Que finalmente aconteceu. Aliás, você falou fora do ar, né, Cauê? Foram três Uhum. tackles, então, pro Gonzo. Importante volta, sobretudo já pensando nesse jogo de domingo, né? E contra o Tataroa McMillan, na escolha de primeira rodada do Panthers, ele só cedeu é, 2 catches, 33 jardas, né? Então, assim, voltando, né? Um pouquinho rusty, parece que, né, tem que ainda entrar no ritmo, mas foi bom que ele fez esse jogo já antes desse confronto contra o Bills, porque ele é uma peça muito importante, o melhor jogador defensivo. Né, vou só pegar o gancho, eu acho que o melhor jogador defensivo foi o Barmore essa semana. 5 pressures, é um cara muito Aham. importante. Até agora eu não consegui um sack, né? Mas ele é um cara muito, muito importante para essa defesa e junto aí do Milton Williams, ele estão fazendo uma boa dupla. É. Sabe que eu não lembro mesmo quem que a gente falou que ia ser destaque? Que é o que nós vamos Eu daqui a pouco no falei, último bloco fazer eu de dei aquele novo. voto de confiança pro Stevenson, sabendo que eu ia perder, né? Mas eu não lembro em Mas quem que eu votei, cara. Você falou alguém da defesa, Conca. Você falou o Spillane, se eu não me engano, ou não? Não, acho que foi você, não. não foi? Não, você Eu falou falei Gonzo, né? Diggs. Eu falei o Ah, Gonzo. Foi você falou Gonzo. Gonzo. E você quem, Kawhi? O Diggs. Aí, Então você ganhou. ganhou, né? Você ganhou. Fácil. Pontinho pra mim.
Daqui a pouco a gente vai fazer de novo esse quadro. Eu vou ler algumas mensagens também aqui. Mas vamos lá, vamos falar do jogo. É, O Mike Vrabel, ele fala depois do jogo e fala na abertura da semana. E aí eu fui buscar uma frase aqui que eu chamei do tema do podcast, que é ele acha que o time tem que mostrar consistência. E a frase foi: eu acho que o que nós estamos tentando fazer é que, independente de você ganhar ou perder, a gente tem que abraçar o fato de que estamos evoluindo, estamos avançando. Temos que fazer isso. Temos que nos preparar para um oponente da divisão fora de casa. Vai ser uma grande atmosfera e talvez nós veremos, saberemos ou entenderemos onde nós estamos. Eu acho que esse é o ponto aqui. Obviamente que Buffalo é favorito. Abre, inclusive, como muito favorito. Eu tinha aqui os números. 75% de chances de vitória, 10 pontos e meio o spread nesse momento. E acho normal Buffalo ter esse número. Eu só queria pontuar que contra o Miami Dolphins, Buffalo era ainda mais favorito e não é que sobrou. E contra o Miami Dolphins, que tem muitos problemas, que eu acho que o Patriots tem jogado melhor do que o Miami Dolphins. Esse fim de semana também teve os seus momentos de instabilidade. Então, assim, considerando que é um time que deve ganhar a divisão, que é o time que tem o atual MVP, óbvio que o favoritismo tá aí. Mas eu não sei se eu tô otimista demais assim de achar que. Eu não acharia absurdo o Patriots ganhar esse jogo. Tô maluco? Não, não. Ah, Concordamos que o Patriots está melhor do que o ano passado, certo? No ano passado, lá em Buffalo, o Patriots não, competiu. Quase, até que quase ganhou. Foi 24-21 lá, né? E o Drake May teve 261 jardas, 2 TDs, uma interceptação. Mas eu tenho, assim, eu acho que essa linha de 10 pontos eu acho que é até demais. Vejo o Bills como favorito, sim. Se eu tivesse que apostar $1.000 em um time ganhando, não apostaria no Patriots. Mas você ia assim, ganhar mais se você É, apostasse no Patriots. E o mas Patriots também. ganhasse, obviamente, claro. Exato, exato. Mas assim, eu acho que o Patriots está num momento muito diferente, mas eu concordo assim em dizer que talvez a vitória não importe, não importa tanto. Eu acho que é um jogo para você medir as forças, é uma boa prova depois de 4 semanas. O time teve 5 turnovers e depois ganha de 40, perde o primeiro jogo contra o Raiders, um time muito fraco. Eu acho que é o momento em que você pega tudo o que você viu nesses primeiros 4 jogos, faz o seu ajuste e agora contra um time que tem o MVP da liga, você talvez faça um bom jogo. E vou dar um exemplo: o Buffalo Bills até aqui não vem jogando contra times muito bons, não. Foi o Ravens, claro, o primeiro jogo foi contra o Ravens, depois foi Jets, Dolphins, Saints. Então o Patriots, na minha opinião, é melhor do que esses 3 jogos, Não, do então, que esses 3 times e mas chega no momento para competir. teve um momento do jogo do Saints que o Saints Sim. teve Tava pau a momento. pau. Teve Tava pau a pau momento ali. com o Spencer Rattler, que não ganhou nenhum jogo na liga. Né? São 10 jogos como titular e 10 derrotas. E o Saints, que também está em reconstrução, daqui a pouco teve um momento que você fala, cara, quase, sabe? E eu concordo com você. Os Ravens, obviamente, são um time mais forte. Mas olha o que está acontecendo com os Ravens. A defesa do Ravens. Então assim, por isso que eu tô dizendo, agora, pode também ser o jogo tentando olhar pelo outro lado, Kawhi, que o Bills também tá esperando de fazer, porque o Bills ainda também não fez esse tamanho que já fez lá contra os Rams, mas assim, porque acabou o primeiro mês, gente. O primeiro mês já foi. As coisas vão aquecendo, então não é diminuir o que o Buffalo Bills pode fazer. Mas tem problemas. E você falou mais cedo, o Caio falou mais cedo, tem no James Cook hoje, além do Josh Allen, a sua principal arma hoje, ele é um dos melhores corredores da liga, Kawhi. eu acho assim, tipo, o Patriots está numa posição para competir mesmo, até mais do que no ano passado, só que
O ponto pra mim é que a gente vai ter que jogar um jogo perfeito, tipo um jogo igual a gente jogou essa semana. Não pode ser aqueles jogos cheios de turnover. A gente não pode ser aquele time que chega lá e faz esses erros. É, não nada a Faltas, ver. né? Essas faltas, essas coisas assim. Eu acho Então, que pra competir tem que ser o Patriots no seu melhor estado, tipo, sabe, sim, estado, sim, competindo. sim. Senão nem entra em campo pra E mim. vale lembrar, só uma coisa, eu falei lá no começo, tem estoque down, o Caio falou, tem as faltas. Sim. Foram 7 faltas e 54 jardas no domingo. De novo, 35 faltas ao todo. É o terceiro time que mais cometeu faltas na liga, atrás do Jacksonville Jaguars e do Minnesota Vikings. Eu acho que o ponto é esse, é Um, faltas e o time demora pra entrar no jogo. É a é, verdade. um Entrar outro, num ritmo lá em É, cima. legal. Uhum. um Mas outro ponto. aqui, vai, É. continua aí, Caio, continua. Não, eu ia falar um outro ponto também, tipo, a defesa de Buffalo é muito forte, não é? Comparado com Carolina. Tipo, se eu não me engano, eles são top 10 em Sim, sacks sim, sim, sim. da NFL. Ainda que eles Então, estão sem o Ed Oliver. Quem mais também que estava fora? Eles têm mais um cara importante também que está fora. Peraí, tipo, ah, o Panthers eles não conseguiram capitalizar nessas faltas, nesses bad football, mas o Buffalo é o tipo de time que, cara, se você der a brecha, a gente perde o jogo por causa disso. Matt Milano É. também está fora. Matt Milano. Acho que vai ser agora o primeiro teste mesmo dessa linha ofensiva, né? Que eu elogiei até aqui, tem sido até boa Sim, em pass protection. Vai ser um bom teste. Esse jogo é exatamente o que o Coca falou, para medir exatamente onde é que ó, o Patriots continua sendo um time ruim ou já tá entrando em outra categoria de times competitivos, né? Eu acho que é um bom teste. Eu tenho aqui as estatísticas, né, de comparação. A gente compara tanto o Drake May, o Josh Allen. Depois de 4 jogos. O Drake May tem uma porcentagem de passes completos melhor do que o Josh Allen, 74 a 70. Jardas, 988 para o Drake May, 964 para o Josh Allen. TDs, 7 a 7. Interceptações, duas do May, uma do Josh Allen. E rushing touchdowns, dois para o Drake May, três para o Josh Allen. Então, sim, são números É. bem iguais. Só atualizar aqui, eu abri uma notícia de hoje, estamos gravando isso terça-feira, dia 30 de setembro, com o Sean McDermott, que é o técnico dos Bills, dizendo que Matt Milano, Spencer Brown e Ed Oliver estão num bom trabalho de recuperação e que existe uma chance deles jogarem domingo, tá? Que é uma notícia ruim para os Patriots. Sobre comparações ou sobre a relação Josh Allen e Drake May. O Kawhi lembrou mais cedo, a gente já falou disso em outro programa. Quando o Drake May aparece como um prospecto vindo de North Carolina, as comparações foram trazidas pelo estilo, principalmente pela capacidade de correr com a bola, de trabalhar com as pernas, de escalar o pocket. Mas o Drake May passou por muitas dificuldades no começo, a gente falou disso mais cedo. O que eu achei interessante que eu trouxe aqui para o programa é que o Josh Allen disse neste ano, recentemente, durante a off-season, participando de um podcast, que eles criaram uma boa relação, que eles se falam, eles se ligam, eles trocam mensagens. Então, a coisa que passou de né, é um cara que eu admiro, é um cara que é um espelho, que pode ser. Agora eles têm uma relação. E aí disse o Josh Allen, a gente passou algum tempo durante a off-season, ele é um garoto incrível, ele ainda é um garoto para mim. Ele é um garoto muito jovem, mas eu acho que ele é brilhante. Ele consegue se movimentar muito bem, e aí ele fala que o que ele mais passa quando as pessoas perguntam qual é o principal conselho então que você deu para ele, seja você mesmo, faça aquilo que você acredita, enfim, então acho que é legal. A gente vai ver imagens disso no campo no domingo, lembrando que o jogo é às 8h20, hora aqui do leste dos Estados Unidos, 9h20, hora de Brasília, transmissão do Sport TV, é um Sunday Night Football. E o outro ponto, meus amigos, é que eu falei isso mais cedo. O Josh Allen também teve dificuldades no seu início. Então, acho que nesse aspecto, o Drake May pode também se espelhar.
E eu acho que tem um fator X aqui também em relação ao jogo de Buffalo esse final de semana, e é o fato que o Stephon Diggs vai estar competindo contra um time velho dele. Eu acho isso um ponto também que a gente não pode deixar passar, porque tem aquele chip no shoulder que a gente fala, né? Tipo, sei lá, aquela garra a mais, eu acho que pode trazer uma engrenagem a mais para o Stephon Diggs. Mais uma É. vez, suposição, mas eu acho que isso é um ponto para manter em mente também. Domingo foi o 37º jogo do Diggs com mais de 100 jardas. 4 temporadas nos Bills. A saída do Diggs de Buffalo não parece ter sido tão friendly assim quando ele É. vai para o Texans. E aquilo ali muda a filosofia do ataque do Buffalo Bills, que passa a ser um ataque que eles usam lá como um mantra, como uma filosofia de que todo mundo vai ser alimentado. O Josh Allen falou isso na off-season passada, não essa, de que nesse novo ataque todo mundo ia ter uma chance de comer, de se alimentar. De Por jantar. enquanto, é o Khalil Shakir, o cara que mais come nesse ataque aí, né, cara? É um time que, né, como hoje o Chiefs, nessa filosofia, tipo assim, vamos. Opa, caiu aqui o microfone. É um time que, Tudo bem. Ao vivo. acontece. Todo mundo tem as suas oportunidades. O Diggs foi o último recebedor um dessa equipe e também tem o crédito, né, os méritos de o Josh Allen é o QB que é hoje, também pela ajuda do Stefon Diggs, né? Todo mundo pensa isso porque ele foi um cara muito importante mesmo para a carreira do Josh Allen. Vamos torcer para a lei do ex acontecer, né? Um TDzinho que até Tem agora o, não aconteceu, tem o Mac aconteceu, né? Hollins também. Mac Hollins também, McHollins Ah, jogador o do também, Hollins, Bills. é. ex-Bills. E tem o Buri que gosta de fazer TDs contra o Bills. Já foram O, dois no ano passado, né? o espetacular que nós escolhemos como touchdown na temporada foi contra os Bills, né? Aquela bola do Foi. Drake May no corner, né? Na direita, é verdade. A gente sempre lembra desse lance mesmo. É, O, diga lá, diga lá. eu acho que a segunda vez que a gente vai ver eles em dezembro, se eu não me engano, vai ser o jogo do Rivalries também. Então tem essa no futuro, com o Bills. Do, no Gillette Stadium, né? Se eu não me É, engano, esse não é o último jogo. Não, o último jogo foi na temporada passada, né? Que foi a história do Patriots ganhou do Bills quando não mas isso. precisava. Não precisava Esse ano é contra o ganhar. É, Dolphins. é. O Joe Milton jogou pra caramba. É. É, como esquecer, né? Ó, só queria trazer uma última notícia. No final da semana passada, ou seja, depois que o nosso podcast já estava no ar, o Mike Vrabel revelou que o novo coordenador defensivo do Patriots, o Terrell Williams, está lidando com um câncer, né? Esse é o motivo pelo qual ele foi afastado de novo, pela segunda vez. Um câncer de próstata, e que nesse momento é um momento de completa dedicação a isso, a busca por especialistas, exames detalhados, para a partir daí traçar um plano de jogo, né, um plano de ataque mesmo, e eu estou fazendo a metáfora com o esporte, porque a prioridade, a vitória dele agora é nesse campo e é nisso que está todo mundo na nossa comunidade torcendo. Achei muito legal que os jogadores fizeram um aquecimento no último domingo com uma camisa que tinha lá T Strong, né, que era uma forma de dar suporte ao coordenador defensivo de 51 anos, que vai estar com o time quando possível, sempre que possível, mas nesse momento acabou. A prioridade é outra, é essa batalha, e acho que isso de alguma maneira também ajuda a criar ainda mais. Óbvio que não precisava ser por causa disso, porque é uma notícia, né, preocupante, mas que ele vai lutar contra, mas isso ajuda de alguma maneira também a deixar a galera toda remando e jogando pelo cara. Lembrando que esse mês, o mês de outubro, que a gente no Brasil tinha como Outubro Rosa, é o mês oficial de prevenção ao combate ao câncer. Prevenção ao câncer, né? Mês de combate ao câncer, em que a NFL inclusive abraça essa campanha, fazendo muitas peças publicitárias e divulgando a necessidade de que todos nós possamos sempre fazer exames de maneira regular, porque quanto antes você descobre, mais chances você tem de cura. Então fica aqui a mensagem de todos nós, do Semana Patriots, do Departamento Internacional do New England Patriots, de força para o Terrell Williams.
Querem Conca. falar mais alguma coisa do jogo? Diga lá, Kawhi, que daí eu vou Só para as mensagens. para fazer uma correção rapidinha em questão dos uniformes de rivalries, o Patriots não vai usar contra o Bills, eu falei errado. Eles vão usar contra o New York Jets. Ah, tá. Quem vai ser usar o uniforme de rivalries vai ser o Bills nesse jogo. Eles vão usar o uniforme de rivalries Ah, dele, boa. terceiro contra a gente. Só Ah, para legal. corrigir. Não, aproveita inclusive e atualiza quando que nós vamos ganhar nossa camisa de Rivalries, né? Ah, tá vindo, calma, calma que Que eu nem vi eu um cara recebi a Aquela minha ali é ainda, tá bonita. ligado? É. bonita demais. Eu vi o cara Nossa. que faz o programa do Pat McAfee, que torce pro Patriots, eu não sei o nome dele, mas ele tava usando ela, acho que segunda-feira. Eu Aham. falei, cara, é bonita, cara. Ela é Quem bonita. sabe pra semana do Rivalries a gente não tem um uniforme novo, então, no estúdio. Pode ser. Vou Tá aí, ó. deixar. Tá aí, ó. Vai virar Agora É, tá corte. falando no ar, tá prometido. No é. ar. Bom, deixa eu passar pelas mensagens, como eu prometi, no momento Pets Nation, a gente está caminhando aqui para o final. Deixa aí o seu like, cara, se você não fez isso. Manda aqui a sua mensagem, compartilha, passa para quem precisar ouvir. A gente faz com muito carinho aqui o nosso Semana Patriots. Eu brinquei no começo lá do programa e daqui a pouco também é a nossa previsão, hein? Quem vai ser o destaque do Patriots? É o quadro que a gente está fazendo. Por enquanto, no ranking, em 4 jogos. 3 vitórias do Caio Morari, uma para o Kawhi Marinho e 0 para mim. Esse é o placar. É uma competição que estamos fazendo entre nós. O Kawhi ganhou essa semana, escolheu o Stephon Diggs. O jogador que ele escolheu foi o melhor, tá? Estamos de acordo, certo? Stephon Estamos Diggs. de Tá. acordo. Então tá Breakout game. 3, 1, Breakout. 0. 0. Calma que eu ainda tenho chance. Mensagens aqui, ó. Um abraço pro Will Green. Ele falou que usa a piada do. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Muito obrigado, Will. É, Carlos Eduardo falou que o time precisava vencer contra a Carolina, como de fato venceu. Pedro Moura vê evolução no time, mas preocupa a quantidade de erros. Cuidar da bola é o básico. Acho que o Patriots fez isso bem melhor no último domingo. Carlos Eduardo também falou aqui, como que a galera não conhece a TechPix? Eduardo Thomas, olha, foi o meu primeiro Semana Patriots e eu já ouço TechPix. Eu já ia sair do vídeo. A outra referência eu não conheço, que é a da Top Term. Aracida Top Term, virou até uma personagem, a moça que vende negócio de fazer iogurte em casa. Então fica por aqui que o Coca tem várias referências Tá, que o Kawhi fica Muitas, perdido. e daqui a muitas. pouco eu vou revelar o que tem dentro deste copo, hein? Atenção, hein? Você que ficou até aqui. Adriano, muito bom esse podcast. Uma sugestão, não sei se é possível, colocar alguns lances do que vocês estão falando para facilitar o embasamento e o entendimento. A gente quer isso. A gente vai perseguir. Já fizemos em algumas vezes. Tipo, ele estava dizendo de ilustrar. Ele está falando do lance colocar a Hum, imagem. Vamos perseguir isso, viu, Adriano? Obrigado pela mensagem. Mega William, eu queria tanto ver o Stevenson jogando como o Derrick Henry. Uma pena que não faltava fumble. É porque os É, dois estão tendo problema de fumbles, né? está. Gostei do episódio, Eduardo Ceni, mas senti falta de vocês falarem do Robert Spillane no último jogo. Acho que ele teve um desempenho consistente, sendo bem presente na defesa. É verdade que acabou falhando no tackle defensivo da derrota, mas no geral foi sólido, vem mostrando regularidade. Obrigado pela mensagem, Eduardo. E não só, concordo com você, a gente devia ter falado mais do Spillane. Ele, além de tudo, é um líder muito vocal dessa defesa do Patriots, né? Sim, sim. Jogo passado ele liderou o time em tackles. Ele vem evoluindo, né? Agora com a volta do Tavai, eu não sei se ele volta essa semana, mas já acabou as 4 semanas. Ele estava no IR. Eu acho que ele vai fazer dupla com o Spillane. Eu acho que vai melhorar muito esse grupo de linebackers que tem sido meio que um probleminha, né? Mas o Spillane foi bem no jogo passado, foi talvez o melhor jogador defensivo. Giovanni falou que pegou a referência da TechPix. O Everton também entendeu. Jean Carlos, como os caras não pegaram a referência, a gente não é uma questão de idade, é isso. Eles cresceram fora do Brasil, então eles não viram. O Jeff, mesmo sem o nosso coordenador defensivo, o Gonzo, a defesa até que tá indo bem. Estou empolgado para ver a defesa quando os dois voltarem. O ataque me dá esperança, mas os erros individuais deveriam ser mais cobrados. Ponto que a gente endereçou aqui no programa. Matheus Miranda, o Drake May precisa ser usado mais em motion, RPO. Ele não é pocket passer, não é saudável usá-lo desta forma.
Eu acho que ele é pocket passer, sim, mas eu gosto de RPOs para ele também, Caio. E essa semana foi muito isso, gadget plays, né? RPOs, bootleg para direita, para esquerda, ele foi usado nisso. Ele tá melhorando a sua precisão. Eu não acho que ele é um pocket passer como, por exemplo, o Geno Smith da vida. Ele é um cara que ele é eu acho que o seu ponto forte é em movimento, é criando, mas ele está sendo usado bastante nisso e ele está melhorando a sua precisão. Por exemplo, nesse jogo agora contra o Panthers, todos os passes menos de 10 jardas ele acertou. Ele foi 10 de 10. E eu acho que mostra que ele está evoluindo nesse aspecto. Ele não é hoje, mas é um ponto que ele precisa melhorar. Ele, claro que não é um cara para ficar parado, estático, em movimento. Eu acho que é o melhor forma de usá-lo. O Juninho falou que gostaria de ver o Vrabel cobrando mais o time. Tem coisas muito feias e extremamente mal treinado. Ele falou que parece. Eu discordo, mas respeito aqui. Falou que perder para um freguês histórico foi bizarro. Ainda, esse é um comentário pós-Pittsburgh Steelers. Eu vi uma imagem hoje do Vrabel, quando o Hunter Henry faz o touchdown. Ele vai para o Hunter Henry e fala: Esse touchdown só aconteceu porque você teve o bloqueio do Pop Douglas. E o Henry vai falar com o Pop Douglas. Então, eu acho que ele está tendo um pouco dessa linha, não só de cobrança, mas também de fazer com que todo mundo entenda o mecanismo do time. Carlos, vamos concordar em desistir do Stevenson? Eterno mão de alface aí, ó, a expressão que você usou. Daniel Prando, sempre com a gente. Não parece o Diggs no quesito diva. E também o Fluke, é isso? Geração Z não pegou a referência. Quantos comentários, hein? Muito legal o número de curtida e comentários. Importantíssimo que você faça isso agora de novo. Eu vou responder alguns aqui no na caixa de comentários, mas fica aqui também o nosso registro. É isso, rapaziada. Semana que vem estaremos de volta, então, depois do Sunday Night Football com a análise do jogo contra os Bills. Obrigado mais uma vez pela companhia, Caio Morari. Até a próxima. Valeu a E todos. os Go Pix, Pat. galera. Ah, é verdade, né? Esqueci, cara. Putz, Kawhi, pode crer. Não é despedida ainda. Calma. Atenção, Também antes da esqueci, despedida. velho. É que eu tô zerado, né? Tô zerado. Não, acontece, velho, Ah, Caio tranquilo. Morari, quem vai ser o destaque do jogo contra o Buffalo Bills e por quê? eu vou de Booty. Ano passado ele foi muito bem contra o Bills. Tá meio apagado nesses últimos jogos. Eu acho que é um bom jogo para o recebedor. Acho que o Drake May vai ter que lançar bastante a bola. Esse jogo contra o Panthers, né, foi só 17 tentativas de passe. Então acho que vai ser o Booty. Bom pique. E você, Kawhi Marin, que ganhou nessa semana com a sua escolha de Stephon Diggs? Putz, cara, eu tô meio na indecisão aqui. Eu vou ter que escolher um. Pra mim, queria escolher o Stephon Diggs. E pela simples razão que ele vai estar jogando contra o Josh Allen de novo, e eu acho que ele tem esse chip na shoulder dele. Mas eu não vou escolher o mesmo cara 2 semanas em Você seguida, pode, tá? No então nosso regulamento você pode, tá? pode, não Pode. pode, mas só para trazer uma variedade. Vou escolher o Travion Henderson. Eu quero ver esse cara brilhar, eu acho que ele é bem talentoso e se eu tiver errado, me corrija, mas os Bills eles têm tipo a segunda pior run defense, né, na NFL. Então talvez isso esteja um fator que o Henderson é explosivo, ele já vem fazendo jogadas, então acho que por que não colocar o voto de confiança na mão do novato? A gente não falou disso, mas me preocupa a defesa do Patriots contra o jogo corrido, sobretudo com o James Cook. Acho que é um ponto de Ah, atenção total aqui. A minha escolha vai ser repetida, tá? Eu vou de Christian Gonzalez. Opa. Mais do que voto de confiança, eu acho que ele vai ter a sua primeira interceptação nessa temporada. contra o Então, MVP? estou apostando. Espero que sim, velho. Estou Ah, apostando em Gonzo. Cobrem a gente na semana que vem, tá? Obrigado por me lembrar, Kawhi. Eu ia passar mesmo, cara. Eu ia passar. É que esse episódio ficou longo. Mas longo porque tá legal, porque a gente tinha muito o que Foi falar, bom, foi bom. claro. Claro que sim. Bom, agora sim, então, Caio, com a sua despedida. Até a semana que vem. agora sim, até a próxima. Go Pats! Kawhi, Nação Patriots vindo aí, tá legal demais. Na alegria e na tristeza, a gente tem história para contar.
né? A história que vai poder ser revisitada a qualquer momento de como foi a temporada e muito mais durante a semana, certo? Certíssimo. Essa semana tá vindo um da hora, hein? Espera amanhã, quarta-feira, se você estiver assistindo em algum outro momento, que vai sair. É Boa. nóis. Valeu, Kawhi Marim, Caio Morari, obrigado, Pets Nation, obrigado a você que acompanhou esse programa também através das ondas da nossa rádio USA, você também no seu tocador de podcast preferido. Semana que vem tem mais Semana Patriots. E como sempre, Go Pets!